palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba. Uma família para pertencer. 2026, o ano do Espírito Santo. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia, por favor, em Abacuque, no capítulo de número 2, e nós vamos ler apenas a segunda parte do versículo de número 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, apenas o versículo de número 4, a segunda parte. Vamos juntos ali? O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Você pode mais uma vez ler comigo? O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Eu ouço 25% da igreja lendo comigo. Agora 50%, 75%, 100%. Vamos lá. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Você pode orar comigo? Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer hoje pela manhã. Nós queremos te dar graças pela bênção que nos tem alcançado na nossa história, na maneira como nós somos acolhidos no teu amor e temos sido sustentados pelo seu poder. Te agradecemos pela palavra que hoje pela manhã nós podemos abrir e com liberdade dela, ó Deus, conversar. E assim que o Senhor, por seu Espírito, seja bem-vindo, Espírito Santo, sempre no nosso meio. Tu que és o nosso companheiro, tu que já misturou a vida do Cristo com a nossa vida, nós te agradecemos por este milagre, nós te agradecemos pela tua presença. Dá-nos agora a direção de que nós precisamos para este ano tão especial que do Senhor nós seguimos recebendo cada dia, cada nova manhã, quando as tuas misericórdias sobre nós se renovam. Nós abrimos agora, cheios de expectativa para as coisas que o Senhor quer seguir falando agora através da sua palavra. Nós para isso nos consagramos e assim oramos agradecidos no nome que é sobre todo o nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor reunida desde esta casa diz: Amém, amém e amém. Muito bom, meus amados, que bom que você chegou, que bom que nós podemos estar aqui no comecinho da última semana de fevereiro, Carlão. Você fez aniversário, né, Carlão? Parabéns, Carlão. Fui ver hoje de manhã, filho, viu? Recebo os parabéns também. Muito bem, assim como os demais, de vez em quando passa alguém e a gente sempre fica coração mais apertadinho de não ter visto a tempo. Mas, de qualquer maneira, meus amados irmãos e queridas irmãs, nós estamos vivendo um ano muito especial, não é verdade? Sim ou não? O Senhor tem ajudado você? Nós começamos a pensar como construir o nosso novo ano com o Espírito Santo. Quantos estão firmes nesse propósito? Vocês estão firmes? Se você está, levante a sua mão e diga: eu prossigo firme. E se porventura, por qualquer motivo, você já deu uma esmorecida, levante a sua mão e peça agora: Senhor, ajuda-me a retomar ali onde eu parei. Você entendeu? Para que o Senhor te ajude e para que você possa retomar de onde você parou. Nós ouvimos uma palavra preciosa na Santa Ceia pela vida da pastora Márcia. Nós completamos a nossa série de mensagens na sequência e na semana passada nós fomos assim muito pontuais para declarar que não tem como nós prosseguirmos, nós caminharmos sem que a presença de Deus nos acompanhe, sem que a presença de Deus seja assim um marco nas nossas vidas. Quantos querem mais da presença de Deus? Você tem se organizado para isso?
Então, vá lá para o nosso canal. Se você perdeu qualquer destes registros, eu falo sério quando digo para você ir lá para o nosso canal, que você vá para o nosso canal e que você verifique aquilo que, porventura, você não teve oportunidade de estar aqui com a gente ou deixou passar no final de semana em que isso foi compartilhado. E resgate estas mensagens. Hoje aqui, nós queremos pensar em algo que é muito importante para a jornada que ainda nos aguarda, para todo o restante do ano de 2026. A gente, Fabi, só está terminando o mês de fevereiro. Mas tem algumas coisas das quais nós precisamos nos ocupar. A partir da semana que vem, quando hoje nós pensamos, estamos já na quaresma, nós estamos nesse período, não é? Que vai agora desencadear na paixão e na Páscoa. E então, nós, a partir da semana que vem, vamos ter mais uma campanha aqui de mensagens. Serão 7 mensagens, incluindo a que eu vou pregar no encontro de fé, sobre o poder redentor do sangue de Jesus. Interessa para você saber um pouco mais a respeito e receber isso? Então, a partir do próximo domingo, Santa Ceia, nós partimos nessa campanha 40 dias, o poder redentor do sangue de Jesus. Mas eu não posso deixar terminar fevereiro sem lhes trazer essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que nós possamos prosseguir em 2026 no poder do Espírito Santo, mas com muita consciência em meio ao tempo que a gente vive. Nós estamos no ano do Espírito Santo. É assim que nós definimos, que nós iríamos nos alinhar melhor com esta pessoa preciosa, não é? Que misturou a vida de Cristo com a minha, com a sua, nosso conselheiro, nosso ajudador, aquele que em todo o tempo na necessidade nos consola a vida também. Quantos têm o Espírito Santo como um amigo? Quantos têm o Espírito Santo como o Deus conosco? E o livro do profeta Abacuque nos ajuda a pensar sobre a vida de verdade. Quando nós abrimos o livro de Abacuque, e o Abacuque é um profeta do século VII a.C., por volta de 606 em Judá, ele é chamado por Deus a profetizar em um momento muito difícil, que antecede um cativeiro chamado cativeiro babilônico, né? Então, o povo de Deus, e presta atenção, o povo de Deus, chamado povo de Deus, ele não deveria viver como eles estavam vivendo naqueles dias. E exatamente porque eles estavam vivendo naqueles dias, do jeito que eles estavam vivendo naqueles dias, é que o Senhor vai trabalhar na história deles através de uma severa disciplina. Mas quando a gente olha para todo o contexto em que nós vivemos, nós também somos levados a fazer as perguntas que o Abacuque ele fez para o Senhor. Então, o primeiro momento aqui, o primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, o versículo de número 2, ele tem uma pergunta, que eu acho que dependendo do que acontece ao nosso redor, dependendo do que a gente vê acontecendo na história de todos nós neste mundo, nós também, quem de nós nunca fez essa pergunta em Abacuque 1, versículo 2? Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Quantos já oraram assim? Quantos já oraram assim? Quando a gente fica, e esta é a palavrinha-chave, diga assim, perplexidade. A gente fica absolutamente afetado pela maneira como as coisas acontecem neste mundo. E ele vai dar o toque, ele vai falar de violência, o nosso mundo é cheio de violência. Ele vai falar de maldade, o nosso mundo é cheio de maldade. Ele vai falar de opressão, o nosso mundo é cheio de opressão. Ele vai falar de destruição, o nosso mundo é cheio de destruição. Ele vai falar sobre pessoas que discutem e brigam o tempo todo. É assim que as pessoas, de maneira geral, se organizam por aí na sociedade. Sim ou não? Você também é capaz disso? É assim. Nós estamos olhando para um profeta que está dizendo, a lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Nós vemos coisas como esta acontecendo nos nossos dias? Sim ou não? Nós vemos tudo isso. Ele está perguntando para o Senhor, até quando, Senhor, eu terei que pedir socorro?
em razão de tudo isso que está acontecendo. Em outras palavras, é o seguinte: será que o Senhor não está vendo como é que as coisas estão? E esta é uma realidade com que eu e você temos que lidar. Porque nem tudo na nossa vida vai sair como nós gostaríamos que saísse. Quantos estão comigo ainda? Nem tudo no mundo em que nós vivemos funciona de uma maneira ideal. Você já descobriu isso? Não tem coisas que nos causam indignação? Quando acontece alguma coisa e você vê lá na notícia, hoje muito mais nós vemos e acompanhamos através dos canais sociais, isso mexe com você, isso afeta você, isso gera indignação em você, isso tenta te desestabilizar você, desestruturar você. O Abacuque, ele está dizendo: Senhor, até quando eu terei de pedir socorro? Só que ele fala da posição de quem faz parte de um povo, na vida de quem essas coisas não deveriam estar acontecendo, mas estavam. E aí então o Senhor, ele responde de uma maneira muito inesperada. Você sabe que o Senhor, ele pode responder de uma forma que a gente não gostaria fosse a forma que ele decidiu realizar e fazer. O Senhor, no capítulo de número 1, ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 5. Olha, Abacuque, observe aí as nações ao redor, olhem, admire-se, pois eu faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam mesmo que lhes contasse. E ele vai dizer o seguinte: eu estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento, e eles vão marchar por todo o mundo e vão conquistar outras terras. E o que Deus está falando é o seguinte: esse povo que está se levantando, ele está se levantando com a minha permissão. Este povo, ele está se levantando com o meu conhecimento. Aliás, sou eu que estou dando espaço no tempo e na história de todos vocês para que esse povo cruel e violento se levante e ocupe o seu lugar na história. E olha, atenção, eles vão tomar tudo e todos, inclusive o que é de vocês. É a resposta que a gente quer ouvir de Deus. Por isso que o Senhor está dizendo para eles assim: olha, algo que vocês não acreditariam se alguém lhes contasse. Como é que pode, em meio a tudo que não vai bem, nós fazermos uma oração e o Senhor responder de forma absolutamente inusitada? Não é o que se espera da ação de um Deus a quem nós servimos, mas é assim que o Senhor, de forma muito clara, ele decide responder. E a palavra de Deus é tão certeira que ele disse o seguinte: eles vão se levantar e do jeito que eles vão chegar, eles também vão passar. Em outras palavras, Deus de antemão anuncia o seguinte: eu sou Deus e continuo absolutamente no controle de todas as coisas. Quantos creem que o Senhor tem o controle de todas as coisas na sua mão? Quantos creem que o Senhor, de fato, tem o controle de todas as coisas nas suas mãos? E, inclusive, Ele sabe o que é que vai acontecer lá na motivação deste povo que, violento e cruel, já está se levantando e que vai se estabelecer como uma grande potência mundial naqueles dias, quais sejam os babilônicos. Ele vai dizer no versículo de número 11, o registro do profeta Abacuque, que eles vão passar com rapidez como o vento e vão desaparecer, porque eles têm culpa nisso. A sua culpa é grande, pois ele tem como Deus a sua própria força. Porque é nisso que os babilônios acreditaram. Nós somos tão poderosos que não tem ninguém que pode contra a gente. Mal sabiam eles que por trás, nos bastidores da história, tem o único e verdadeiro Deus no controle de todas as coisas. Nós precisamos, hoje pela manhã, de novo escutarmos isto e olharmos para a história de verdade que já aconteceu, para nós podermos lidar com a nossa realidade hoje, aqui e agora. Nós podemos fazer com que 2026 seja o melhor ano da nossa vida. Quantos querem?
O melhor ano da sua vida, o melhor ano, o melhor ano. Viu? Não tenha medo de dizer, eu quero o melhor ano da minha vida em 2026. Por isso nós construímos o nosso ano com o Espírito Santo. Agora não quer dizer que o nosso melhor ano, ele acontecerá a despeito da realidade desse mundo. A despeito do que a sociedade, ela segue fazendo. Da maneira como ela prossegue vivendo, das instituições todas humanas que detêm o poder no executivo, no legislativo, no judiciário, daqueles que são os detentores do poder econômico. Uma coisa é o que eu estou construindo com Deus para que o meu ano seja o melhor. Outra coisa é o que é a realidade na história de todos nós. Tudo bem para você? Tudo bem para você? Se você está entendendo que existe um paralelo aqui. Então, o Abacuque, ele, quando escuta essa resposta do Senhor, porque ele é alguém que se dispôs a ouvir o Senhor. E na medida em que ele escuta o Senhor, ele está dizendo, olha, não tenha medo de repartir com Deus aquilo que te deixa perplexo. Conta para ele, quantos estão comigo ainda? Conta para ele o que são os motivos da sua queixa. Porque se nós não contarmos para Deus e darmos espaço para Ele falar e para Ele dizer, como é que a gente vai ficar sabendo da parte de Deus qual que é a estratégia para a gente se organizar na vida, sendo a vida como ela é? Quantos precisam de estratégia de Deus? Quantos precisam de conselho de Deus, de orientação de Deus para seguir e para prosseguir num mundo que é assim? Vocês disseram que de fato neste mundo tem violência, tem maldade, tem opressão, tem destruição, tem gente discutindo, brigando o tempo todo, tem uma lei que está amortecida, justiça que não acontece nos tribunais. Tudo isso é uma realidade. E nós temos que lidar com tudo isso. Como é que você reage? Como é que a gente prossegue organizado? Então, o Abacuque, ele continua, no versículo de número 13, ele vai dizer assim, Senhor, mas tu és puro, não suportas ver o mal e a opressão, permanecerás indiferente desses traiçoeiros, ficarás calado, enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles. O Abacuque, inclusive, está dizendo o seguinte, mas olha, o senhor está dizendo que eles virão, inclusive, contra nós? Nós, teu povo, porventura, não somos mais justos do que eles? Percebe? São as coisas que nos ocorrem. Como assim eu, sendo quem sou, tendo chamado para viver da maneira como eu vivo, também estou afetado por todo o mal que está aí no mundo e que afeta todo mundo? Você percebe? Nós estamos aqui, vivendo a realidade daqui. Nós estamos lidando com as coisas próprias desse tempo. E o que é que o Senhor, nosso amado Deus, Ele precisa? De uma igreja consciente. E de uma igreja que testemunhe da sua fé, mesmo quando tudo vai mal. Quantos estão dispostos a seguir testemunhando da sua fé quando tudo vai mal? Eu vi pouca gente levantando a mão. Quantos estão dispostos a seguir? Eu estou chamando você. Quando você levanta a sua mão, você está dizendo, eu estou disposto a ser um profeta de Deus nesses dias. A viver como o Senhor me chamou para viver. Diga para quem está ao seu lado desde já, viva pela fé, Calma. Viva pela fé, Alaide. Lucas, viva pela fé. Adriana, viva pela fé. Viva pela fé, Rodrigo. Viva pela fé. É dessa maneira que nós estamos sendo chamados e é no poder do Espírito Santo. E, inclusive, no capítulo de número 2 de Abacuque, ele diz que ele vai subir até a torre de vigia e ele vai ficar de guarda e ali ele vai esperar para ver o que é que Deus tem para dizer para ele em resposta à sua queixa. Então, tem duas palavrinhas-chave aqui: perplexidade e queixa. O Abacuque, inclusive, é o profeta da perplexidade. É alguém que olha para a história, para a realidade, que não se conforma com o estado de coisas. E que não tem problema de ir até o Senhor para dizer, Senhor, onde é que o Senhor está nisso tudo? O Senhor não está vendo?
E ele reparte, ele compartilha, e ele recebe uma primeira resposta de Deus, conforme eu já te falei. O Senhor dizendo: olha, se está ruim, então vai ficar pior. Mas é algo que eu preciso fazer. É algo que eu preciso realizar. E aí então, depois que o Abacuque ele ora de novo, o Senhor tem algo para lhe dizer, para ajudá-lo. Quantos precisam da ajuda de Deus para a gente lidar com a vida? Então o Senhor, ele tem uma palavra para Abacuque. E aí então no capítulo de número 2, o Senhor vai dizer para ele o seguinte, versículo 2, escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. E ele vai dizer assim, esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Você pode ler esse texto comigo mais uma vez? Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Quantos creem que Deus não é um Deus que brinca nem comigo nem com você? Ele não está de brincadeira. Você está entendendo? Lá no século VII antes do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, através do profeta Abacuque, que perplexo e queixoso, se coloca diante de Deus para fazer perguntas, como nós vimos, para denunciar a maldade e entender que Deus precisava entrar com disciplina em favor do seu povo. E a disciplina de Deus, presta atenção numa coisa, nunca é para destruir, é para salvar. A disciplina não destrói ninguém, a disciplina salva. Deus, quando disciplina qualquer de nós, Ele não faz para nos destruir. Não é uma declaração de desamor, é uma declaração de amor cheia de intencionalidade, para me salvar do que eu sou capaz de fazer da minha própria vida. Para te salvar daquilo que você é capaz de fazer da sua própria vida. Então nós vivemos num mundo complicado, nós temos a tendência de sermos complicados e o Senhor, Ele está em ação neste mundo para nos ajudar a colocarmos o nosso coração nele. Diga para quem está ao seu lado, coloque o seu coração em Jesus. Coloque o seu coração em Jesus, coloque o seu coração. Nós carregamos muitas resistências por muitos motivos, e uma boa parte dos motivos está ligada a tudo o que acontece nesse mundo, a maneira como o mundo se organiza, e a tudo o que acontece ao nosso derredor. Mexe com a gente, você tem que ser inteligente ao ponto de dizer, isso aí que acontece, que eu vejo todo dia, dependendo de como você se alimenta, mexe com a gente, entra para dentro da gente, se instala na gente, é um mal de fora para dentro, contamina. E o Senhor nosso Deus, portanto, Ele vai dizer o seguinte no versículo de número 4 do capítulo 2. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. Deus está dizendo, eu sei quem é quem. Diga para você mesmo, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. Na medida em que o Senhor diz, eu estou vendo os perversos, conheço o coração deles, sei quem são e como estão. Eu não estou desatento. E a palavra de ordem do Senhor é a que vem depois. O justo, porém, diga assim, porém, eu fui chamado a viver pela fé. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Então, a primeira resposta a tudo isso que acontece na nossa história é uma decisão de que nós viveremos pela fé. Nós seremos fiéis a Deus. Quantos aqui estão dispostos a ser fiéis a Deus? Aconteça o que acontecer, nós temos um chamado para sermos fiéis a Deus. E nessa resposta do Senhor, quantos estão comigo ainda? O Senhor, Ele vai denunciar a maldade. Ele vai dizer a Abacuque, eu estou absolutamente atento
atento a tudo aquilo que está acontecendo. E eu quero dizer para você, Abacuque, e dizer para todas as gerações de homens e mulheres de Deus que virão depois de vocês. Quantos são a geração de Abraão aqui? Geração do pai de Abraão, do pai Abraão. Geração da nova aliança em Jesus Cristo. Quantos são discípulos de Jesus aqui? O Senhor está dizendo o seguinte: vocês têm futuro. E é um futuro abençoado, está guardado e reservado nos propósitos eternos de Deus. Para quantos interessa essa palavra? Você está entendendo isso? O Senhor já declarou: vou mostrar para você uma visão do futuro, tudo vai se cumprir. E ainda que demore, Ele disse para mim e para você: tenha paciência. Fale assim: paciência, Júnior. Paciência, paciência. Ele diz assim: olha, vai acontecer, não vai atrasar. Vai ser do jeito de Deus, no tempo de Deus, mas que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Ele está dizendo para Abacuque o seguinte: que aflição espera vocês, versículo 6, a parte 2. Que aflição espera vocês, ladrões. Daí ele vai, em 5 momentos, denunciar. Ele vai dizer: eu estou vendo, eu sei tudo o que acontece, eu sei o tamanho da maldade, da violência, da opressão. Então ele vai dizer, para que você em casa depois, nesses 3 capítulos, acrescente na sua leitura deste dia, junto com o seu devocional, junto com o seu plano de leitura bíblica, acrescente o livro de Abacuque, que são apenas 3 capítulos, 10 minutinhos de uma leitura assim, para você fazer de forma moderada, para você prestar atenção e dividir esse texto, que nem eu fiz aqui, dividir o que é Abacuque dizendo, o que é a resposta de Deus, o que é a postura de Abacuque, e você vai encontrar o Senhor dizendo, versículo 6, que aflição espera por vocês, ladrões. Daí ele vai falar de extorsão, ele vai falar de tudo o que eles fizeram aos indefesos. Versículo 9, que a aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Versículo 12, que a aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Versículo 15, que a aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros e aí então os embriagam e se alegram maldosos quando eles ficam nus e envergonhados, todo tipo de proveito tirado em cima de todo tipo de processo de ludibriar alguém, assim vai. E finalmente o versículo 19, que aflição espera por a vocês que têm ídolos de madeira, despertem, e que dizem as imagens mudas de pedra, levantem-se. Então ele vai denunciar tudo aquilo que nós somos capazes de fazer com as nossas vidas. Quantos estão entendendo essa palavra? O Senhor, Ele está dizendo, eu vejo, eu sei, mas sabe para o que é que Ele aponta? O versículo de número 14. Você pode ler comigo? Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Você pode ler comigo de novo? Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Deus. Então, o que o Senhor está dizendo, vai chegar o tempo em que toda violência, toda injustiça, toda maldade, toda opressão, toda briga, toda discussão, tudo aquilo que de pior vocês fazem com a sua vida em sociedade, vai passar e vai dar lugar à manifestação da minha presença e da minha glória. Quantos querem estar lá nesse tempo? Quantos querem fazer parte disso que o Senhor está preparando quando fechar para balanço e quando o Senhor se manifestar na sua glória? Quantos querem fazer parte daquilo que é o reino de Deus? Desde já nós fazemos. É por isso que 2 coisas ele já disse aqui para a gente, João. Primeiro, que nós devemos viver pela nossa fidelidade a Deus. E segundo, que vai chegar esse tempo em que toda a terra vai se encher da glória do Senhor. Quantos querem estar preparados para esse tempo? Então é desde já, meus amados. E aí então tem uma reação necessária, que é a reação que acontece no capítulo de número 3. Mas a oração de Abacuque no capítulo 3, ela só é desencadeada a partir do que nós encontramos no versículo 20 do capítulo 2. Olha que coisa maravilhosa essa declaração.
no capítulo de número 2, versículo de número 20, diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Sabe o que significa isso? Que o Senhor, mais uma vez eu declaro, está no controle de todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Olha, eu estou falando uma coisa aqui, que é uma coisa em que muitos momentos da minha vida, o ano passado eu precisei me lembrar disso mais de uma ocasião. E eu não sei em quantas ocasiões durante 2026, eu já defini o ano do Espírito Santo. Eu estou nesse alinhamento, eu estou organizado, eu estou atento, eu estou construindo com ele o meu ano ao lado da minha família. Mas eu não sei quais serão os momentos desafiadores em meio a tudo que vai acontecer nesse mundo, em Morungaba, em São Paulo, no Brasil. O que eu sei é que o meu Senhor reina absoluto desde o seu trono de glória. Ele está no controle de tudo, eu não poderei me esquecer disso, mesmo que tudo fique absurdamente complicado, eu não posso me esquecer disso. É isso que o Senhor está dizendo para Abacuque, diante da sua perplexidade, diante da sua queixa. Esse é um discurso. Onde é que está Deus no meio de tudo isso? Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Ele reina, Ele governa, absoluto. E então agora vem a necessária resposta de fé, a minha e a sua. Agora é a hora em que todos nós precisamos dar a nossa resposta de fé aqui. E a resposta de fé de Abacuque passa por essa linda oração. O capítulo 3 é tido como que a canção de Abacuque, porque é poesia, Marco. O que o Abacuque está fazendo aqui é como que entoando uma canção ao Senhor, que é uma maneira boa de a gente transformar as experiências com Deus em algo que possa subir como um ato e como um gesto de adoração. Assim, as grandes composições que nós cantamos nasceram nos corações dos homens e das mulheres que de Deus receberam essa palavra, a palavra bíblica que é poetizada e transformada em canções que nós declaramos desde aqui. E ele vai dizer assim, o profeta Abacuque, capítulo 3, entoou esta oração, é proposital isso aqui, versículo 1, o profeta Abacuque entoou esta oração: eu ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. O que o Abacuque ele está fazendo? Eu preciso me reorganizar diante de tudo que está me afetando. É isso que ele está fazendo, Alexandre. Tem momentos na nossa vida em que nós vamos precisar, durante o ano de 2026, nós vamos ter que nos reorganizarmos. Este ano aqui, quantos já viveram momentos difíceis que você teve que se reorganizar? Levante a sua mão. Levante a sua mão, você não está sozinho. Aconteceram coisas que não ajudaram e você teve que se reorganizar. E como é que o Abacuque ele se reorganiza? Ele está olhando para o Senhor, ele então está lembrando de como o Senhor já operou no passado, para que ele possa se reorganizar no presente e possa avançar lidando com o futuro. Deu para entender? E é por isso que ele vai dizer para o Senhor: faz de novo, Senhor. Quantos querem dizer aqui comigo? Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo. Aquilo que só o Senhor pode fazer, faz de novo, faz de novo. As mesmas coisas que o Senhor fez. E depois, quando você ler na sua casa, você vai ver que ele vai contar isso para a gente. Desde o versículo de número 3, ele vai até o versículo de número 15. Você vai ver ele falando sobre como Deus apareceu nos desertos. Você lembra de Agar, quando ela estava fugindo, e o Senhor, ele aparece para Agar, e ela, a respeito do Senhor, vai dizer assim: o Senhor é o Deus que vê. Quantos creem que o Senhor vê? Quantos creem que o Senhor vê? Aparições no deserto. Ele vai falar sobre as manifestações, o versículo 4,
Deus lá no Monte Sinai, ele vai falar sobre as pragas do Egito, versículo 5. Ele vai falar sobre os julgamentos de Deus, versículos de 5 a 7, de 6 a 7. Ele vai falar sobre a abertura do Mar Vermelho, versículos de 8 a 10. E ele vai terminar dos versículos de 11 até o 15, falando sobre a peregrinação do povo de Deus por intermédio da liderança de Josué, tomando a terra prometida. Quantos estão comigo ainda? E ele vai olhar para tudo isso, e ele vai parar para prestar atenção de novo no Senhor. A gente tem que tirar os olhos, enquanto a gente lida com a realidade que é de verdade. É difícil lidar com a realidade, sim ou não? Sim ou não, gente? Ela custa, ela marca, ela dói, mas nós precisamos lidar com a realidade olhando para o Senhor. Ok? Vamos dizer juntos? Lidar com a realidade olhando para o Senhor. Lidar com a realidade olhando para o Senhor. Assim todos eles fizeram. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que tem uma grande nuvem de testemunhas. São esses homens e estas mulheres do passado que fazem parte da galeria dos heróis da fé, o capítulo 11 de Hebreus. E eles estão ali como que, por assim dizer, torcendo por mim e por você, porque nós agora é que estamos em campo. E aí então o autor aos Hebreus vai dizer assim, que você possa seguir, prosseguir, olhando atentamente para o autor e consumador da sua fé e da sua salvação, e o seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. É assim que a gente faz. Como é que a gente faz, Janaína? Só olhando para Jesus. Só olhando para Jesus, Eva. Olhando sempre para Jesus. Lidando com a realidade, sem perder de vista o Senhor nosso Deus. Então, hoje pela manhã, enquanto os nossos meninos e meninas vão chegar aqui para que nós possamos cantar uma canção para dar lugar para você orar e clamar e buscar e declarar o que precisa ser declarado diante de Deus, eu quero que você preste atenção no que significa viver pela fé. Eu anotei aqui. Quantos estão comigo? Viver pela fé. Diga mais uma vez assim para você mesmo. Júnior, viva pela fé. Agora fala seu nome e fala assim. Ô Júnior, viva pela fé. Agora olha para alguém aí e fala assim, viva pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. E volta aqui comigo agora. Viver pela fé significa sobreviver neste mundo. E em vez de você se permitir abater por aquilo que você está vendo de ruim que está acontecendo. E tem muita coisa ruim acontecendo. Ao invés de você se permitir ser afetado e ser moldado pelo que do ruim acontece. Porque tem coisas que a gente vai deixando entrar e que vão moldando a gente. O nosso coração vai ficando malvado. O nosso coração vai ficando maldoso. A gente vai se perdendo. As palavras que todo mundo fala, de repente, são as palavras que nós estamos pronunciando. E o pior, às vezes dentro das nossas casas. E o lugar que Deus decidiu se manifestar, para que fosse um pedacinho do céu, nós mesmos muitas vezes dizemos assim, mas isso aqui é um inferno. O Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele todos os povos da terra. O Senhor está reinando absoluto. Cale-se diante dele todos os povos da terra. E volte os seus olhos para o Senhor. O que é a resposta de Abacuque, desse chamado de nós vivermos pela fé? É de nós confiarmos no que Deus está falando para a gente. Prossiga vivendo em fidelidade comigo. Queira conhecer-me. Queira conhecer-me. Aqui nós conhecemos um pouquinho do Senhor, que não tem dificuldade de disciplinar a quem precisa ser disciplinado, do jeito que precisa ser disciplinado. A única coisa que o Senhor, que Abacuque pede para o Senhor é só, Senhor, só não se esqueça de ser misericordioso. Mas se tem alguém que é muito ponderado em ser misericordioso, é o Senhor. Ele é o Senhor. E a gente vai para as leituras do Antigo Testamento, e a gente olha lá, você que passou pelo Êxodo, depois você chegou ao livro de Levítico, e finalmente você passa pelo livro de Números, e você fala,
perplexo. Mas o que é isso aqui? Por que tudo isso? Mas Deus na história não deixou de fazer o que precisava ser feito por mim e por você. Porque na hora de fazer Jesus morrer do jeito que ele teve que morrer na cruz, Deus não poupou o seu próprio filho. Você entende? Qualquer questionamento de qualquer movimento de Deus no passado faz a gente ficar quietinho quando a gente olha para o Senhor na cruz. E a gente entende que se Isaac por um lado foi poupado, Jesus não foi. Jesus não foi. E ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. E isso deveria bastar para que eu e você pudéssemos dar um passo atrás em tudo que não ajuda na minha vida e na sua vida. Dar um passo atrás. Se o que Jesus fez não for suficiente, não vai ter nada que eu possa te dizer, tentando argumentar a você, que vai te ajudar a dar um passo atrás. Por isso é que é olhando sempre para Jesus. Mas o texto é para falar sobre as coisas difíceis que fazem parte da nossa vida. Mas nunca se esqueça que o Senhor, em meio ao momento em que Ele está respondendo para Abacuque, está respondendo para mim e para você. Sim, eu vejo tudo o que está acontecendo. Eu sei de tudo que já aconteceu, eu sei de tudo que está acontecendo, e é exatamente para salvar vocês que um preço foi pago na cruz. E eu não deixei de atuar na história. E eu não me esquivo de agir na vida dos meus filhos e das minhas filhas, do jeito que eu tiver que fazer, quando eu tiver que fazer, não para destruir você, mas para salvar você. Agora que fique claro duas coisas: viva pela fé, viva como alguém que é fiel a mim, porque eu sou fiel a você. E não se esqueça que vai chegar o tempo em que a minha glória vai encher toda a terra. A minha glória vai encher toda a terra. Vocês vão colher esse fruto da minha fidelidade, paciência e perseverança e resiliência até lá. E sabe o que o Abacuque faz, Ângela? Ele aceita o jeito de Deus. E é por isso que aqui ele vai dizer para a gente no capítulo 3, no versículo de número 16: eu estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. O que ele está falando? Quando eu parei para pensar em como na história o Senhor já agiu, veio reverência, veio temor, veio tremor, veio aquilo que é um gesto de reconhecimento de que o Senhor é Deus. E que eu não passo de pó, mas que apesar de ser pó, foi este pó da terra que um dia o Senhor tomou e soprou de si mesmo, ruá, e me deu espaço. Obrigado porque o Senhor me considera. Obrigado porque o Senhor deu lugar para mim. Obrigado porque o Senhor me chamou para ocupar o meu lugar no espaço, no tempo, e para ser chamado para ser família do Senhor. O profeta, ele entende o seu lugar. Hoje pela manhã, eu e vocês, no ano do Espírito Santo, estamos sendo chamados para entender o nosso lugar também. E o lugar de Abacuque naquele tempo era de aceitar o que viria. Então ele vai fazer uma declaração: eu esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ele diz: eu preciso serenizar, eu preciso tranquilizar. Não adianta eu lutar com Deus, eu tenho que me render aos seus propósitos. É isso que o Abacuque está recomendando para mim e para você. Buscar serenidade, gente. Dizer assim: Senhor, eu esperarei. Ele profetiza a partir de 606 anos de Cristo, 605, 604. Em 586, os babilônios vêm, cruéis, poderosos, na permissão do Senhor, para fazer contra Judá o que precisava fosse feito, para salvar e preservar aquele povo, para que muito tempo depois, Jesus daquele povo, o Salvador do mundo, pudesse nascer. Não haveria esperança para nenhum de nós.
Então o Abacuque ele está dizendo assim, Adriana: eu sei e eu aceito o que o Senhor já decidiu fazer. Quantos aceitam o que o Senhor tem para fazer? Aceite, aceite, aceite. Viva pela fé e não se esqueça que o seu futuro é glorioso. O seu futuro é glorioso, o seu futuro é glorioso. E é por isso que, entendendo tudo o que aquilo significaria na economia de Judá, na vida das pessoas de Judá, ele vai fazer essa declaração a partir do versículo 17, que nós cantamos agora de pouco aqui, intencionalmente. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. E exultar no Deus da salvação é o que separa adultos de crianças, é o que separa maduros de infantis. Quem é você? Chamado para ser maduro ou para ser criança a vida inteira? Tem o tempo de ser criança, mas tem o tempo de você ocupar o seu lugar na história da sua família. Não vacile, viva pela fé. Viva pela fé, é urgente esse chamado. No ano do Espírito Santo, o Espírito Santo nos chama para vivermos pela fé. É desse povo, é dessa gente que o Senhor precisa. É desse povo, é dessa gente. De gente que espera junto com toda a criação. Diz que a criação geme, aguardando o dia em que o Senhor vai se manifestar. Quanto mais eu e vocês, no mundo perverso, cheio de violência, eu fui chamado, você foi chamado para vivermos pela fé. Não dá tempo. Se você tem perplexidade, conta para Deus. Se você tem queixa, conta para Deus. Mas para ouvir e fica quietinho para Ele responder. E quando Ele disser, como Ele está dizendo hoje, curve-se diante dEle e declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que não vingue nada, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação, no Deus da minha salvação. Porque Ele termina dizendo para nós cantarmos, e essa canção é uma declaração de posicionamento. É para você se colocar diante de Deus. Seja ajoelhado aqui se você preferir, seja sentadinho aí se você desejar, seja em pé para você cantar assim com os pulmões bem abertos. Mas é uma canção de posicionamento, porque o Abacuque está dizendo para a gente o seguinte, versículo 19, vamos ler juntos: o Senhor soberano é minha força. Vamos dizer de novo: o Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O mundo pode continuar virando de pernas para o ar, mas por causa daquilo que eu tenho com o meu Deus, Ele me coloca no lugar alto, Ele me coloca num lugar seguro. Aquilo que eu tenho com Deus me preserva, me fortalece, me ajuda. E no ano do Espírito Santo, eu não vou vacilar, eu vou estreitar, eu vou alinhar com o Senhor meu Deus, e venha o que vier, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Esta é a decisão que eu chamo você. Não dá tempo para brincar, não dá tempo para ficar pensando muito, não dá tempo para você ficar argumentando. Presta atenção, o Senhor está no seu tanto tempo. Hoje Ele te chama para te colocar nos lugares altos. Deixa Ele tomar o lugar que é dele na sua vida. Reaja agora,
ficando de pé para cantar, chegando aqui para adorar, se colocando com as suas questões, com as suas coisas. Não deixa passar essa oportunidade. Vamos deixar o Senhor nos abençoar. E toma o teu lugar. Tens minha vida como um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus.
Hoje pela manhã, meu amado Deus e Pai, nós queremos reconhecer que muitas vezes nós estivemos afetados por tanta coisa que acontece. E o nosso coração, ele se encheu muitas das vezes de dúvidas. E nós beiramos a incredulidade. Talvez até seja a experiência de muitos de nós que estamos aqui. Mas obrigado por não nos lançar fora. Obrigado por nos ajudar a chegar até este momento, em que juntos aqui, nas casas que nos acolhem, nós pudemos ouvir a profecia, a palavra que redefine o nosso destino, que é profético, que é glorioso, que está já preparado, já está tudo pronto, consumado, já está feito, estabelecido pelos propósitos eternos do Senhor, e nós estamos aqui. Obrigado hoje pela manhã por nos recuperar na nossa capacidade de seguir crendo. Nós tomamos decisões hoje pela manhã aqui. Nós estamos nos posicionando neste ano tão especial que do Senhor nós temos recebido, e que nós estamos nos alinhando com a pessoa do Teu Espírito. Espírito Santo, obrigado por nos dar espaço e por nos empoderar, desde as nossas casas, em favor de todo mundo. Hoje pela manhã, considera as declarações de fé que nós fizemos aqui. Nós olhamos para Ti, Deus soberano, e sabemos que o Senhor reina e governa absoluto. Nós nos rendemos ao Teu senhorio, Jesus Cristo, e nós nos submetemos à Tua orientação, ó bendito Espírito Santo. Então renova, restaura todos aqueles que chegaram hoje pela manhã, e glorifica no restante deste ano o Teu santo nome nas nossas vidas. Eu quero perguntar, pedindo a gentileza de poder me conectar com todos agora, acendendo a luz do meio, por favor. Eu quero perguntar se tem alguém aqui, pode ser o irmão Aparecido ali mesmo. Quero perguntar para você, tem alguém aqui que ainda não está andando com Jesus, com tudo que você poderia, e você hoje pela manhã quer declarar a sua fé em Jesus Cristo? Só levante a sua mão, diga assim: eu quero declarar a minha fé em Jesus. Eu quero declarar que não há outro que possa me salvar a não ser o Senhor Jesus. Tem aqui alguém que porventura nunca tenha feito isso assim, com essa liberdade, com essa iniciativa, e quer fazer isso? Nós queremos celebrar com você essa decisão. Há alguém? Alguém que talvez afastado da comunhão, da fé, da igreja, de Jesus, mas você já teve os seus bons momentos, mas você está retomando, e hoje você chegou e você ouviu, e você se decidiu: eu vou retomar, e eu quero fazer esta declaração de fé, para que a igreja celebre comigo a minha decisão de voltar, de retomar, de novo, estar nesta presença e nessa comunhão com tudo que eu devo. A alguém também para orar com você? Muito bem, todos seguros em Jesus? Posso ficar tranquilo? Abra suas mãos, por favor. Eu quero enviá-los agora como missionários do Senhor, enviá-los agora como homens e mulheres de Deus, enviar você de volta para sua casa, ao lado dos seus, enviar você na direção das pessoas com quem você trabalha, desde a sua casa, às vezes em home office, seja como for, que você seja uma voz profética, que você seja um homem, uma mulher de Deus na vida das pessoas com quem você vai se conectar. Que você seja enviado para a sua universidade, seja enviado para a sua escola, onde você estuda, onde você trabalha, seja enviado para o seu dia a dia, como um agente da graça de Deus. Saia daqui empoderado pelo Senhor, saia daqui como um homem e uma mulher que vive pela fé, que vive em fidelidade com o Senhor nosso Deus. Eu te envio agora, e que você seja uma bênção durante esta semana. Eu te envio lá para o seu pequeno grupo, para que seja um tempo abençoado. Eu te envio para a glória de Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus que se reúne hoje pela manhã, desde aqui, diz amém e amém. As irmãs amanhã 7h30, todos nos pequenos grupos. Bom domingo,
Deus te abençoe. Celebre Jesus aplaudindo. E cumprimente quem chegou também. Obrigado a todos que serviram, queridos.